Olá, sejam bem-vindos a 21 Training Coach. Eles falam Douglas Sucheski, esse é o nosso tradicional informe diário para divisas, válido para esta quarta-feira, 21 de agosto de 2013. Lembrando que estamos nas redes sociais, @21TC Brasil no Twitter, estamos como Investidor Exitoso no Facebook. Vamos então aqui com o nosso calendário econômico. Temos aqui uma sessão asiática bastante tranquila, a sessão europeia temos aqui às 7 da manhã, horário de Brasília. Tendência dos pedidos da indústria, notícia de médio impacto para a Inglaterra, às 11 da manhã vendas de casas existentes para os Estados Unidos, notícia de alto impacto, e às 3 horas da tarde, 15 horas, a principal notícia do dia, atas da reunião da FONC, bastante volatilidade prevista aí às 15 horas. E fechando na sessão asiática às 22h45, temos aqui o índice manufatureiro da China, prometendo muita volatilidade para os commodities. Vamos então aqui começar com as divisas. Vamos começar aqui com o euro-dólar. O euro, vemos que hoje fez a ruptura, confirmou a ruptura dessa diretriz baixista, LTB no semanal, rompeu a SMA 200 períodos, está atacando agora justo esta resistência aqui no semanal, casa aí de 1,3463. Em caso de romper esta zona, aí poderíamos esperar o movimento até o 36,46, já aproximadamente o topo anterior aqui de dezembro de 2010. No diário vejam que rompeu, aproximou-se muito a resistência dos 34,75, havíamos comentado. Veremos se fará algum tipo de correção ou se simplesmente seguirá com a sua tendência altamente altista, com força. Seria importantíssimo que fechasse esta vela acima desses níveis aí no diário, para não gerar nenhum tipo de pressão vendedora nesses níveis. Estamos aí pendentes, esperando que este euro rompa esta zona, esta região, para nos apresentar algum tipo de oportunidade compradora. O seguinte mínimo maior em 4 horas, inclusive se poderia avaliar um pivôzinho de alta no 4 horas, poderíamos avaliar algum tipo de compra neste euro. Muito bem, seguimos com a libra esterlina. A libra esterlina, basicamente a mesma situação. Vemos que no semanal tem um pouco mais de fluidez, está muito próximo aí a SMA 200 períodos, a topo aqui na casa de 57,42, tem espaço, poderá visitar aí tranquilamente no semanal. No diário, hoje uma sessão com pouca volatilidade, não conseguindo romper a resistência do 56,82, deixando aí uma pequena sombra, praticamente um doji, né? Neste momento. Então, em caso que faça a ruptura, 57,36, próxima parada, o movimento já começando a esticar-se no diário, sobrecomprado já. Acredito que os melhores momentos já passaram para esta libra esterlina. Seguimos com o dólar australiano. O dólar australiano hoje, uma sessão com bastante volatilidade. Vemos que no diário deixando aí uma cauda longa, poderia ser um indício de uma recuperação, de que realmente possa recuperar-se esse dólar australiano, fazer um repiquezinho aí e voltar a testar o topo aqui do ponto 92,13 nesses níveis, este dólar australiano. Já veremos. Vemos que intradia no 4 horas não deixa de ser uma correção ordenada ainda, todavia, uma correção ordenada, e poderia formar um pivôzinho de alta no 4 horas e vir a testar essa média móvel de 200 períodos nos ponto 91,21 nesses níveis. Poderia ser o primeiro objetivo, obviamente, se esta correção se mantiver ordenada. Em caso que faça uma correção mais profunda, aí possivelmente voltaria a testar o ponto 90,38 nesses níveis. Agora um pouco de volatilidade, fechamento aí da sessão de Chicago, dos Estados Unidos, fechamento aí, um pouco mais de volatilidade nas divisas. Muito bem, seguimos. Vamos com o dólar neozelandês, também conhecido como Kiwi. Hoje uma sessão bastante com domínio vendedor. Vemos que no diário faz uma correção bastante forte. Teria um pouquinho mais de espaço até o ponto 79,33, já deixando uma pequena cauda. Veremos se lateralizará, se fará um teste nesse suporte ou se simplesmente fará um repiquezinho aí no diário. Vemos que no semanal não deixa de ser ainda uma possível formação altista, ainda que tenhamos aqui um shakeout de momento. Poderia voltar a testar esses níveis este dólar neozelandês, já veremos. O australiano está mais interessante. Já o dólar canadense, o canadense testando resistência no diário, em caso que faça a ruptura dessa zona de resistência, 1,043 próxima parada no diário. Em 4 horas, movimento já bastante esticado em velas. Temos aqui esta resistência de 1,040. Veremos se terá forças para fazer a ruptura deste cluster
ou se fará uma correção para a formação de um mínimo maior para voltar a testar esse topo. Dependendo da profundidade dessa correção, decidiremos alguma coisa sobre este canadense. De momento nada a fazer porque está em zona de resistência. Já o dólar franco suíço hoje testando suporte no semanal, está a ponto de fazer a ruptura. Temos aqui o suporte no ponto 91,37. Uma vez que faça esta ruptura, ponto 89,90 poderia ser o seguinte suporte no semanal. No diário, vemos uma vela de corpo amplo, veio testar aqui o suporte aqui embaixo, praticamente, testando aqui os 91,27, deixando aí uma cauda. Veremos se terá forças para romper esse suporte, já que é um suporte semanal. De momento nada a fazer nesse ativo, esperando um pivôzinho de baixa no diário. Já os ienes, o euro-ien, vemos que segue testando essa zona de resistência no diário. Se fizer a ruptura, aqui tem uma zona bastante complexa, uma região entre os 130,61 e 131,35. Tem que fazer a ruptura dessa zona, dessa região, e o problema é que logo aqui acima temos mais resistências, ou seja, uma região bastante complexa para este euro-ien. Não é o melhor ativo no momento para buscar operações. E o dólar-ien, vemos que a mesma situação, ainda aqui no diário, um possível lower high, pivôzinho de baixa, pode falhar, respeitando o suporte, repicando, e poderia voltar a testar essa região aqui, este dólar-ien, na casa aí dos 98,50 aproximadamente. Veremos, vejam como a média móvel de 200 busca o preço, uma correção em tempo, e possivelmente esse dólar-ien siga repicando e quem sabe voltar a testar o 98,41. Muito bem, esse é o nosso informe diário para divisas. Vamos estar aí acompanhando o australiano, possível mínimo maior em 4 horas, bastante interessante também o dólar canadense, sempre quando faça a ruptura da resistência no diário. Assim que sou o Jogo na Suficiência, esse é o nosso informe. Espero vocês amanhã no nosso canal Treinando ao Vivo. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.